É um imenso prazer estar aqui com vocês em registro, né? O Renato já falou, eu estou hoje trabalhando em Brasília junto ao Ministério do Meio Ambiente, longe das minhas bases aqui, mas a gente tem vários chapéus, né? Eu sou produtor aqui também tenho Pauito aqui no meu sítio, trabalho ainda com outros trabalhos aqui no Vale do Ribeira e também, então, no projeto Proteção da Mata Atlântica 2, que mais tarde eu vou detalhar um pouco o que vem a ser esse projeto, o que tem isso a ver com esta região e com a Jussara. Poder passar ao próximo. Também já foi dito, eu estou aqui substituindo o Vigor Schaffer, que é o coordenador do núcleo Mata Atlântica e Pampa da Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, onde existem então vários núcleos de biomas, tem o núcleo Cerrado, o núcleo Caatinga, Pantanal, etc. Em 92 foi aprovada em 2006 a lei da Mata Atlântica e depois foi feito um intenso trabalho de regulamentação dessa lei, né? Só para lembrar a todos, uma parte dessa regulamentação acontece no Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, onde as resoluções dos estados que já tinham resoluções por conta do Decreto Federal 750 foram revalidadas, e aqueles que não tinham, eram apenas dois, Minas Gerais e Paraíba, então fizeram as suas resoluções estaduais, regulamentando as possibilidades de uso sustentável da Mata Atlântica conforme o estágio de regeneração e definindo, obviamente, também esses estágios de regeneração para cada estado. Não, volta. Então, depois foram outras regulamentações, a resolução dos campos de altitude, muito importante, né? A resolução da Restinga, também aprovada em 2009, no ano passado, e no outro nível de regulamentação, o próprio decreto federal que regulamenta a própria lei, né, que normalmente as leis mais complexas têm necessidade de regulamentação. Então existe hoje o decreto federal 6660/2008, final de 2008, que nos traz um pouco mais de certeza do que podemos e o que não podemos fazer na Mata Atlântica. O próximo. Outras ações aí já no próprio núcleo foi a atualização das áreas prioritárias para conservação, uso sustentável e repartição de benefícios, né? No Brasil, então, o núcleo conduziu essas ações na Mata Atlântica, foi publicado por portaria do Ministério do Meio Ambiente em janeiro de 2007. Então, essas áreas prioritárias tornam-se referências para outras políticas públicas, né, que dirigem então ações de conservação para essas áreas prioritárias. O mapeamento da vegetação nativa dos biomas brasileiros, né, que foi feito pela SBF também, do Departamento de Conservação da Biodiversidade, onde nós tivemos um resultado que esses dados são de 2002, 2003, publicados em 2007. Né? Então nós tínhamos naquela época algo em torno de 27% de cobertura vegetal nativa no bioma, sendo disso aproximadamente 20% de vegetação florestal. Contrastando um pouco com aquele dado que sempre se falava, 7%. Mas o que são então esses 7%? Isso são áreas bem conservadas, que tenham pelo menos 100 hectares, que é o mínimo para uma área de floresta ser viável. Esse é o dado que a SOS Mata Atlântica tem. Então, na verdade, não é um grande contraditório o que quer dizer cada dado, né? Próximo. Uma grande ênfase do trabalho do núcleo na criação ou ampliação então de novas unidades de conservação, sejam elas federais, estaduais, municipais ou até particulares. Eu não vou entrar também pelo tempo nesses detalhes todo. Próximo. Então hoje também existem várias áreas em estudo para serem transformadas em unidades de conservação.
uma vez que o Brasil é signatário também da Convenção da Biodiversidade, onde se comprometeu em proteger formalmente 10% de cada bioma e 30% da Mata Atlântica. Próximo. Uma outra ação específica para a Mata Atlântica, existe um componente Mata Atlântica do PDA. O PDA hoje se apresentou aqui na mesa da abertura. Então nós temos uma ação específica para a Mata Atlântica, que é uma política da Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável, mas que é acompanhada pelo Núcleo Mata Atlântica também. São projetos de adequação ambiental de imóveis rurais, são projetos que visam fomentar e capacitar para planos municipais de conservação e recuperação da Mata Atlântica. São todos temas de políticas públicas para a Mata Atlântica. Próximo. E só voltando, um dos projetos aprovados na chamada dos planos municipais é aqui do Vale do Ribeira, que vai fazer o plano municipal do município de Eldorado. Voltando agora um pouco, né, o projeto que eu apresentei, né, o núcleo se vale, obviamente, de recursos orçamentários que nem sempre são tão factos, né, Paulo? E se vale também de recursos de cooperação, nesse caso, cooperação entre Brasil e Alemanha. E esse projeto de proteção da Mata Atlântica também é o fruto disso, de uma negociação entre Brasil e Alemanha que visa, então, reforçar essas políticas públicas, em sintonia com a lei da Mata Atlântica, no contexto do Programa Nacional de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica. E se tratando, nesse caso, de um projeto que combina tanto a cooperação técnica, que é feito nesse caso pela Agência Alemã de Cooperação Técnica, a GTZ, como também a cooperação financeira, onde nós temos o Banco KfW atuando. E nesse caso nosso, o banco ele atua junto ao Fumbio, né, que é uma ONG do Rio de Janeiro que recebe os recursos do KfW e repassa em forma de chamadas de projetos. Uma novidade, né, que embora normalmente os projetos de cooperação, os últimos 40 anos, sempre foram fomentados pelo Ministério de Cooperação, nesse caso o nosso projeto é financiado por uma iniciativa internacional de clima, de proteção do clima, que é uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente da Alemanha. Então nós temos agora um novo parceiro, que é o Ministério do Meio Ambiente da Alemanha. Vamos passar para o próximo. Isso é só para mostrar que então o nosso projeto, que é aquele círculo vermelho, da iniciativa de clima, ICI em alemão, ele se insere numa política pública do país, que é o Programa Nacional da Mata Atlântica, e tem uma série de outros parceiros. Não consigo nesse pouco tempo enumerar todos aqui. Próximo. Por que uma iniciativa de clima se interessa pela Mata Atlântica? Porque, de um lado, a contribuição à conservação e recuperação da Mata Atlântica é considerada importante, porque a Mata Atlântica é considerada um sumidouro de carbonos de significância global, ou seja, você consegue, através da recuperação da Mata Atlântica, fixar carbono no corpo das árvores, da vegetação, de uma forma que isso passa a ser significante para nível global. E ainda tem, como o professor Paulo falou aqui na sua aula magna sobre a Mata Atlântica, né, que tem uma biodiversidade muito significante ainda, que também é significante para o clima. Próximo. Componentes também vou falar só o nome, a ampliação, consideração do sistema de unidades de conservação. Próximo. Um grande componente é de serviços ambientais e de pagamentos pelos serviços ambientais. Também, só para mencionar, né, que através do Fumbio, o nosso projeto acabou de fazer uma chamada de 4,8 milhões de reais em apoio a projetos de pagamentos por serviços ambientais. Então, também vamos saber logo quais vão ser os projetos na Mata Atlântica que vão ser contemplados por essa chamada. Nós vamos ter uma comunidade de aprendizagem, né, outras ações
dar assessoria técnica a esses projetos e ações de capacitação, cursos, encontros, etc. Nós temos uma outra. Pode passar para o próximo, por favor. Amigo. Nesse componente 2, nós temos esses temas que também o PDA também está fomentando. A adequação ambiental de imóveis rurais, um tema que nós já discutimos aqui no Vale do Ribeira com vários parceiros da sociedade civil, inclusive do governo, né, do ITESP, inclusive estava participando disso. A mobilização dos municípios para os planos municipais, também já falei. E um componente bastante importante é o apoio à conservação por meio do fomento de produtos da sociobiodiversidade, que também foi mencionado na mesa de manhã da abertura, que existe um plano nacional de fomento das cadeias dos produtos da sociobiodiversidade, e nós estamos apoiando isso na Mata Atlântica para algumas das cadeias, né, incluindo aí a piaçava, pinhão, jussara, etc. E estamos apoiando algumas atividades, né, que possam estar ajudando nessa empreitada, né? Por exemplo, nós fizemos agora há pouco, 2 semanas atrás, o primeiro curso, né, sobre as cadeias de valor da Mata Atlântica, e uma metodologia chama-se Value Links, né, onde você pensa no olhar sobre a cadeia produtiva como um todo, não só da produção primária, mas também dos outros que transformam e depois consomem essa produção. Nós apoiamos a participação de 10 grupos, né, incluindo aí algumas também do Vale do Ribeira, na Expo Sustentat, né, que agora acabou de acontecer na semana passada em São Paulo, que acontece uma vez por ano, onde nós temos, antes tinha a sala Andes, Amazônia, Cerrado Caatinga, agora nós temos a Praça da Sociobiodiversidade, que tenta juntar todos esses biomas se apresentando com a sua diversidade. E o diálogo, né, que nós estamos aprofundando aqui nesse evento com a Rede Jussara sobre apoio dessa importante iniciativa. Próximo. Tem mais um componente de monitoramento da biodiversidade e de mudanças climáticas na Mata Atlântica, é um componente de desenvolvimento de capacidades e capacitação. Próximo. Recursos envolvidos, nesse caso, a cooperação financeira via KfW Fumbio, recurso no montante de 6,5 milhões de euros. Cooperação técnica com 3 milhões de euros, que não são recursos diretamente disponíveis, são recursos que mantêm uma equipe técnica de assessoria de, nesse momento, 8 pessoas, e apoios a eventos, publicações, capacitações. E a própria contrapartida do Ministério do Meio Ambiente. Próximo. Alguns produtos da nossa cooperação com o Núcleo Mata Atlântica, o livro Mata Atlântica, Patrimônio Nacional dos Brasileiros, né, que é um livro magnífico, umas 450 páginas, que ainda tem alguns exemplares, vocês podem pedir, que vai ser enviado para vocês, saiu na série de Biodiversidade. Pois é, mas ele pesa 3 kg cada um. O manual de adequação ambiental, aí eu vou enviar uma caixa desses livros aqui para evento ainda, hoje não cedo não consegui fazer isso, vocês podem distribuir aqui, que é um material muito importante, muito atual, né, que fala da adequação ambiental de propriedades rurais, fala da adequação de cidades, né, cidades legais, fala de serviços ambientais e dos planos municipais. E aí esses temas também, você pode passar o próximo, são temas em cartazes, que também temos alguns exemplares que também podem ser enviados com esses temas, né? A adequação da propriedade rural, o plano municipal, próximo, a cidade legal e os serviços ambientais.
dentro da parceria com o Ministério do Meio Ambiente, acabamos ajudando a traduzir alguns documentos internacionais. O GBO3, por exemplo, foi traduzido ao português, que é o panorama da biodiversidade global. O próximo, o TIB, Economic Systems and Biodiversity, quer dizer, a relação da biodiversidade com a economia e empresas, que agora no Brasil também está começando um grupo próprio. Próximo. Bem, aqui estão os contatos do nosso projeto. Quem quiser entrar em contato, aqui eu coloquei um cartaz, um exemplo de uma atividade que fizemos em março deste ano, um grande seminário sobre pagamento por serviços ambientais. E eu vou tentar fazer agora uma ponte, o que significa tudo isso para a Jussara. Primeiro, obviamente, a Jussara, o manejo da Jussara se encaixa nesse marco legal, nessas políticas públicas que existem, né? E aí nós vemos hoje de manhã depoimentos, né, de muita dificuldade de legalizar o manejo da Jussara. Outros manejos contam a mesma história. Quantos tempos levamos para legalizar o manejo da cacheta, né? Mas no caso da Jussara, né, também ouvimos aqui do Dr. Paulo, ela é uma espécie-chave dos ecossistemas. É uma espécie que tem uma certa facilidade de reprodução, ela tem vários dispersores, ela é fácil de plantar, e mesmo assim ela está na lista das plantas ameaçadas de extinção. Ela entrou em 2008 na lista federal, mas antes disso entrou nas listas estaduais de 7 dos 8 estados onde ela ocorre, né? Então acho que o nosso desafio, se nós acreditarmos na Jussara e no manejo dela, no potencial que ela tem, tirar essa planta das listas de extinção, né? Comprovar que ela é viável, né? E comprovar que é possível repovoar ela e com isso levantar essa possibilidade de autorizar o manejo dela mesmo em áreas naturais. Por enquanto, acho que é interessante. O que está acontecendo, né? Nós estamos a Jussara está retornando aqui ao Vale do Ribeiro depois desse tempo que ela ficou realmente ameaçada de extinção através dos sistemas agroflorestais, né? Nós estamos observando que os sistemas agroflorestais do Vale do Ribeiro, quase todos eles, têm uma boa porcentagem de Ipamitio Jussara. Ela tem uma função ecológica muito forte, mas também econômica muito forte. Essa função econômica hoje é muito mais atrelada à polpa do que ao palmito, mesmo que em alguns casos nós temos as duas funções econômicas, que é o caso do Apiruvu, que plantou muito palmito, hoje tem um plano de manejo que permite a retirada de alguns palmiteiros para palmito e outro manejo para a polpa, né? Então isso não é impossível, mas é difícil, né? E nesse caso é possível por quê? Porque é comprovado que ela foi introduzida ou reintroduzida pelos próprios agricultores. Você poderia passar ao próximo? Isso aqui então é o contato do Vigor, do núcleo Mata Atlântica. Então, esse não é a sede do núcleo, né? Porque o núcleo infelizmente fica em um deserto de pedras que fica em Brasília, né? Esse aqui é a Mata Atlântica mesmo. Então eu acho que o que a rede Jussara, né, que está discutindo fortemente a legislação, inclusive a legislação dos estados, né, que tem autonomia para isso, poderia aceitar como desafio de tirar a Jussara então dessa situação de estar na lista de plantas ameaçadas de extinção e com isso criar um arcabouço legal que permita esse manejo almejado pela rede Jussara. Não esquecendo que tudo isso está dentro de uma cadeia de valor que precisa obviamente ser trabalhada também. Muito obrigado. Bem, eu acho que o André, lá do Rio de Janeiro, do mapa, né? Acho que a pergunta tocou um ponto muito importante, essa questão de estar na lista de espécies ameaçadas de extinção.
problema, e acho que a rede social teria condições de chamar as pessoas, inclusive aqui presentes, para entender por que entrou nessa lista, nas listas, na verdade, do CAGEA, né? Tem as estaduais e tem a federal. E verificar qual seria a condição para que ela possa sair dessa lista, que é uma parte dos problemas estaria mais fácil de resolver, não digo resolvido, né? Outra questão, eu acho que não há dúvida, a reserva legal, do jeito que ela está no Código Florestal, é uma área que visa, em primeiro lugar, prover produtos florestais para a propriedade, é uma área produtiva. Então não faz o mínimo sentido de não permitir manejo de equipamento que foi plantado na reserva legal. Isso é um equívoco manifesto e precisa ser entendido o que levou a pessoa então a proibir isso. Nós temos, ao contrário, as áreas de preservação permanente, né, que são áreas, como o nome diz, áreas de preservação, onde também temos mecanismos de permitir manejo, certos tipos de manejo por não madeiráveis, no caso, por comunidades agricultoras familiares. Então, tudo isso, né, infelizmente, a legislação é um pouco complexa, às vezes contraditória. Né? São mais duas coisas. Infelizmente, de fato, nós não temos uma regulamentação do Fundo de Restauração da Mata Atlântica que foi criado pela lei. Mas isso tem uma razão muito simples. Existem setores do governo se manifestando contra essa regulamentação, né? Passando pelo Ministério do Planejamento, pelo Ministério da Fazenda, que não querem esse fundo. Né? Então, a questão de retirá-lo da regulamentação foi a necessidade de regulamentar o restante da lei da Mata Atlântica para depois trabalhar num decreto específico regulamentando o fundo, e se isso for um dia possível. Né? Outra questão, existem normas editadas pelo próprio Ministério do Meio Ambiente. Não falei na minha palestra sobre isso, mas uma das funções de regulamentação é a definição e enumeração das espécies pioneiras que podem ser manejadas. Essa lista saiu há mais de um ano atrás. Nós analisamos isso um pouco no Fórum Agroflorestal e Serviços Ambientais, que foi feito em outubro do ano passado aqui em Registro, e vimos que, infelizmente, viu Cajama. O jacatirão, tão importante aqui para o Vale do Ribeira, ele somente saiu aquela espécie que você me ensinou, que é a Micônia cinnamomifera, mas isso não é a espécie mais frequente aqui do Vale do Ribeira. Aqui temos a Tibuchina spectabilis, né? Que é muito mais comum que aquele jacatirão que floresce bastante forte. E a espécie que entrou, que aqui se chama de jacatirão de copa, jacatirão preto, que também ocorre, mas não tem tanta importância econômica. Por fim, gostaria de reforçar que é muito importante o cadastro das áreas de Jussara nos órgãos ambientais. Aqui no caso de São Paulo, na Agência Ambiental, no IAP Paraná, na FATMA, etc. Por quê? Porque muitos anos depois, alguém vai querer uma prova que aquilo que está lá, enriquecido por você, plantado por você, manejado por você, realmente foi feito por você e não pela natureza, porque aí, juridicamente, é diferente. Né? A instrução normativa do Ministério do Meio Ambiente, acho que foi assim que ela estabeleceu esse cadastro. Nós falamos meses atrás aqui já com a Agência Ambiental de Registro, né, que são vários municípios aqui do Vale do Ribeira. Eles já começaram a dizer como é que vai ser esse cadastro. Já tem uma lista de informações que precisam para esse cadastro. Esse cadastro é importantíssimo, tanto para os sistemas agroflorestais que tem Jussara, tanto para as áreas enriquecidas de estágio médio, de Mata Atlântica mesmo, para depois não ter imensos problemas na liberação. Obrigado.